Uma boa noite a todos, graça e paz. A gente vai separar mais uma vez esse tempo para tentar aprender um pouquinho, tanto eu quanto vocês, tá? Nessa escola bíblica noturna, vamos aproveitar esse privilégio que Deus nos deu de cada um ler um pouquinho a Bíblia e a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, esse privilégio da gente não depender exclusivamente de grandes autoridades eruditas, mas que a gente pode, mediante o Espírito, a gente pode aprender um com o outro, né? A manifestação do Espírito em cada um. Então, eu vou pedir primeiro que você compartilhe esse vídeo nessa noite, tá? Para que a gente alcance o máximo de pessoas, né, gente? Alcance o máximo de irmãos, as pessoas queridas que você tem refletido sobre a vida delas, que você tem orado. Compartilhe aí que talvez de alguma forma o que a gente ensina aqui, que a gente aprender aqui também, a gente pode edificar a vida de alguém, aproximar a vida de algumas pessoas com a vida do nosso Deus, com a vida de Jesus Cristo. Então peço que você compartilhe, coloque na sua agenda todos os dias e os horários da EBN, do culto, do culto de oração. Hoje a gente tem mecanismos que a gente pode lembrar a gente todos os dias. Eu tenho na minha agenda, no calendário do Android aqui, toda quinta-feira, toda terça, todo domingo tem um alarme aqui com 5 minutos de antecedência, toca todo dia, para não perder nenhuma ministração. Amém? Tem um alarme, tem uma série de aplicativos que você pode utilizar e tem a agenda do celular mesmo, tá? Dá para agendar para o infinito. Então aproveita aí desses mecanismos para você ficar por dentro e não dar aquela panguada e perder os eventos da igreja, tá? Até porque são feitos sempre de coração pelos nossos líderes, pelos líderes que estão sobre os nossos líderes, né? Pelo presbitério, pelo diaconato. É feito de coração e buscando aí expressar a verdade que a gente tem conhecido, tem aprendido, expressar para vocês. Amém? Hoje eu vou falar de um tema que me toca muito, que me desperta muita curiosidade, que é algo muito comum nas parábolas de Jesus e em diversas passagens da Bíblia, que é a capacidade do ser humano. Não é algo feliz, né? Não é algo alegre, mas é a nossa capacidade de dissimular. Eu vou falar de dissimulação. E eu vou ler aqui a parábola dos talentos, como o Tom vinha falando, né, explicando as parábolas. Eu vou ler a parábola dos talentos e a gente vai ver o que a gente consegue. Eu vou ler depois outros trechos da palavra também e a gente vai ver o que a gente consegue extrair daí sobre dissimulação, tá? Dissimulação é uma coisa que sempre que eu vislumbro na Bíblia, sempre que eu estou lendo, parece algo muito infantil, né? Parece algo muito pueril, parece bobo. Quando você lê uma dissimulação na Bíblia, você já olha e você já pensa assim, nossa, que bobagem, por que essa pessoa fez isso, né? Era só ela falar a real que aconteceu e tudo. Mas a dissimulação, quando a gente vê na Bíblia, a gente está vendo ali nos tempos primitivos, né? E naquela situação também tem na situação de cada pessoa, né? E nós temos as nossas dissimulações mais complexas, as nossas dissimulações mais que aparentemente
para a gente são mais maduras, mas não deixa de ser dissimulação, tá? Não deixa de ser ridícula quando ela é exposta. Então vou ler aqui para vocês a parábola dos talentos. Está em Mateus 25, do 14 ao 30, tá? Nova versão transformadora. Então aqui Jesus vai tentar ilustrar, né? Ele vai ilustrar para os discípulos ali, para a multidão, como é a manifestação do reino, como é o reino dos céus, tá? Então vamos lá. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Tá? Então, ele está falando de um senhor, um homem rico, dono de propriedades, que vai viajar e tem que deixar as suas economias para que elas rendam. E ele distribui aos servos dele de acordo, ele distribui proporcionalmente, de acordo com a capacidade de cada um, tá? Então, há esse respeito à individualidade, né? Ao primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Tá? Teve um ganho aí de 100%. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Também um rendimento de 100% aí os 2 servos. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão. Ele era o menos capaz, tá? Mas a parábola está dizendo que aquele senhor distribuiu de acordo com a capacidade de cada um, tá? Ele era o menos capaz, mas a capacidade dele era você vê que os dois proporcionam 100%, era de proporcionar no mínimo mais 1 talento. Recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, e aqui é onde a gente destaca o que ele está falando, tá? Aqui que entra o que eu quis dizer com dissimulação. Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo e dê ao que tem 10 talentos. Aqui a gente vê que esse servo mau e preguiçoso, é interessante destacar esse mal porque é uma questão maligna mesmo. Se a gente for
verificar isso como a manifestação do reino, a gente traduzindo essa parábola para a manifestação do reino, a gente está falando de algo maligno que esse servo manifestou aqui, tá? Ele sabia justamente todas as características desse senhor, do chefe dele, né? E ele explica, para justificar tudo aquilo, ele se utiliza de todas aquelas características para tentar enganar o senhor dele, né? Ele fala: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. E em primeiro momento a gente pode interpretar, pode ser levado a interpretar que esse servo está sendo honesto, está falando realmente o que ele sentiu, que ele está sendo genuíno no que ele está falando. Mas a gente não pode se deixar levar pela ideia de que Deus, aqui representado por esse Senhor, faria um julgamento injusto, né? Então, essa sentença que aquele Senhor dá sobre aquele servo mau e preguiçoso, é a sentença verdadeira sobre quem é aquele servo, né? Aquele servo não consegue enganar aquele Senhor. Aquelas frases que ele emite para o Senhor para tentar se justificar são falsas para ele mesmo. Não são falsas para aquele Senhor, só para o Senhor dele, são falsas para ele. Ele está se auto-iludindo, né? E para ele chegar e falar aquilo é porque aquela autoilusão não foi ali naquele momento, ele já se vinha se autoiludindo. Desde que ele recebeu o talento, ele planejou aquilo, né? Ele deixou aquela maldade tomar conta do coração dele, e a maldade e a preguiça, e ele foi se convencendo daquilo para o dia que ele fosse exigido resposta dele, né? Fosse exigido uma satisfação. Então, outro significado aqui o significado que eu peguei na internet, no site do dicio.com.br. O que é dissimular? Aqui eu peguei, ele chegou ao significado de que é ocultar os verdadeiros sentimentos e esconder suas reais intenções, tá? E a gente vai ver isso em outros trechos também da palavra, para que a gente fique, eu gostaria que ficasse muito claro isso, de que não é, de que aparenta que aquela pessoa está sendo pega de surpresa, né, com aquela reação, mas que não, tá? Um outro significado interessante que eu achei, uma linguagem mais uma linguagem de gíria, né? É o famoso migué. Acho que migué todo mundo vai conseguir gravar melhor essa ideia, né? O migué é uma gíria utilizada para indicar que alguém está tentando embromar outra. É uma enrolação. Então, miguelagem é o ato de embromar alguém ou inventar desculpas. Tentativa de levar vantagem sobre alguém, de enganar alguém. Falsidade, dissimulação, fingir que não sabe de nada, fazer passar o tempo, sendo sinônimo até de tapear, ludibriar, enredar, confundir, embromar, delongar, esconder e ocultar, tá? Eu acho que vai ter muito a ver também com essa questão de ocultar a real intenção, né? Então aqui também tem migueloso ou miguelento. Essa eu nunca tinha escutado, tá? Quem é um migueloso e um miguelento. Mas é um falso, um dissimulado, uma pessoa cheia de desculpas sem sentido, que gosta de levar vantagem em tudo, tá? Então, se a gente lê isso, a gente pensa assim, nossa, não conheço gente desse, assim, entra no nosso meio desse nível, né, meu? Que dá uns migué tão sinistros desse jeito, né?
Mas eu vou falar do migué, da dissimulação, que não é esse migué, essa dissimulação que a gente deixa, fica claro pra gente que é pueril, mas estou falando das dissimulações que a gente inventa pra gente mesmo, né? A palavra diz, né, em Mateus 7, 22, 23, fala do dia do juízo, que muitos dirão para Deus: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos? Isso tudo é um migué, tá? Isso tudo é uma dissimulação. Essa frase inteira que eu vou falar para vocês é uma dissimulação. Essa pessoa não foi pega de surpresa, tá? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? E Deus responderá: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, uma pessoa para ser julgada desse jeito, queridos, ela conhece a lei, tá? Não está acontecendo ali um julgamento injusto, de surpresa, que aqueles discípulos vai ficar sem entender nada do que está acontecendo. Ali está sendo descoberta diante de todos aquela pessoa, né? Ele se autoiludiu, se dissimulou para si mesmo, aqueles discípulos, os falsos discípulos, né? E ao ponto de levar isso até o dia do julgamento, numa expectativa de conseguir ludibriar ali quem fosse o juiz, tá? Então, é interessante quando Jesus ensina a parábola dos talentos, que ele está buscando traduzir para a gente como que vai ser, como que é, ele fala do reino dos céus, né? Ele fala o reino dos céus é como, aí ele ensina aquela parábola. Então, nós temos que refletir que há conhecimentos na nossa vida, há entendimentos que você já teve, entendimentos que nós já tivemos, há princípios que nós já conhecemos e que a gente pode estar ainda relutando a vivê-los, tá? E se só tem duas opções, ou você lida com isso em arrependimento e buscando de forma ativa solucionar isso, ou a outra situação que pode estar acontecendo com você, com qualquer um de nós, é a dissimulação. Porque se nós temos conhecimento de algo, da lei, do que nós temos que fazer, com o talento recebido, com o conhecimento que você recebeu, com a revelação que você recebeu, com a voz profética que está perto de você. Muitas pessoas não conseguem ter a noção, não conseguem, ainda dissimulam em relação à voz profética que está perto delas. Relutam a reconhecer isso. Uma voz profética, queridos, é uma voz, nada mais é do que Deus falando ali em carne e osso. E na comunicação, não é só a comunicação, ela não é só a palavra, né? Não é só a palavra que eu digo, a palavra dita. As expressões também, a forma como é dita, muitas vezes, quando vem de uma voz profética, ela está revelando como Deus está se sentindo. Amém? E se você já reconheceu isso, e você ainda dissimula, tenha cuidado
a gente pode pagar por não tomar posição em relação a isso. Amém? Sobre qualquer outro conhecimento que você já tem, que você tem que tomar atitudes, às vezes você já sabe o que tem que fazer em relação a um amigo seu, a um relacionamento que você está tendo, a questões profissionais. Às vezes você já sabe o que tem que posição deve tomar para fazer escolhas na sua questão financeira. Você já tem conhecimento, bagagem bíblica para tomar determinadas decisões e você já tem o tempo se extinguindo para você tomar determinadas posições. E se você não toma, que você busque o arrependimento e busque forças, oração para você tomar essas atitudes e amadurecer e crescer e se aperfeiçoar. Porque se você não faz, se a gente não faz isso, o que sobra pra gente é a dissimulação. Então, por isso que eu estava falando para vocês, as dissimulações escritas na Bíblia parece infantil. Você lê e você fala assim, nossa, não... Como é que o cara fala para Jesus um negócio desse, né? Por exemplo, aqui na dissimulação dos sacerdotes e líderes do povo. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade eu faço, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João Batista, no caso, para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Olha só, eles tinham o conhecimento do que falar, eles sabiam do que se tratava. Mas eles falaram, se a gente disser tal coisa, ele perguntará então por que a gente não acreditou em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus, não sabemos. Essa frase deles, não sabemos, é uma dissimulação. Porque eles tinham a resposta, né? A resposta era eles se revelarem. Realmente a gente não sabe de nada. Realmente a gente não... Não que a gente não sabe nada. Realmente a gente nós somos gananciosos mesmo. Nós somos dissimulados. A gente está aqui apertando o Senhor, né? Porque a gente está com medo e a gente quer não tem buscado agradar a Deus, né? E aí você olha assim e a gente fala, nossa, por que eles não se expuseram simplesmente, né? Estavam falando com Jesus, com Deus que estava operando milagres. E eles fazem toda essa trama para terminar e dizer, não sabemos. E era uma dissimulação, uma coisa combinada entre eles. Então, uma das características que pode se manifestar na dissimulação é você dissimular de forma obstinada. De forma que você exponha isso na frente de todo mundo. E até entre as pessoas compartilham da sua dissimulação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Então, queridos, a tendência em nossas vidas, seja pelo passar do tempo, né, das gerações, de tudo que está acontecendo, seja pelo passar do tempo da vida de cada um, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa a mais. Se você frequenta o culto, se você frequenta a escola bíblica, se você frequenta o culto de oração, cada vez que você passa por um evento desse, você sai com um conhecimento a mais. E isso você tem que aplicar na sua vida, tá? Você tem que sempre, tudo que você for aprendendo, e eu peço até que você reflita
sobre tudo que você já aprendeu, para que você busque aplicar na sua vida, para que você não vire uma pessoa dissimulada. Porque aí, senão você vai dissimular aquilo para si mesmo, vai chegar uma hora que você vai se convencer daquilo e de repente Deus pode se revelar para você e a vontade dele está totalmente desalinhada com a sua vontade. A sua vontade está totalmente desalinhada com a vontade de Deus. E o pior é que em todas essas manifestações de Deus que a gente vê aqui na palavra, Deus te revela como um todo, te revela completamente, né? Ele não chega dando um tempo, dá uma repensada aí no que você está dizendo. Não, ele já fala, você é mau. Você é mau porque eu te dei isso, te dei isso, te dei isso. Coloquei essas pessoas para te ensinar na sua vida isso, isso e isso. Falei com você quando você leu a minha palavra, eu te falei isso, isso e isso. Quando você orou, quando você estava precisando de tal conhecimento, você orou, eu te dei esse conhecimento. E às vezes você, por a gente, né, de alguma forma a gente negligencia isso, tá? E acaba dando essa miguelagem, essa dissimulação para nós mesmos. E se a gente carregar isso no dia que o reino de Deus se manifestar, a gente vai ser exposto e ser considerado servos maus, preguiçosos, seja lá mais o que, de ruim, né? Então, tudo que você tenha conhecimento até hoje, tudo que você tem escutado, se você sabe da voz profética que está perto de você e que você sabe que vem do alto, você sabe das coisas que vem do alto, né? Você sabe os ensinamentos, você tem o Espírito, se você ora, se você lê a palavra, você sabe que a palavra que vem do alto. Você sabe quais são os princípios que vem do alto, o que você tem que fazer, você sabe como você tem que viver como cristão, como viver. E busque isso para que você não tenha uma vida dissimulada, que isso pode se espalhar, né? A gente tem aqui a primeira dissimulação, foi talvez a primeira consequência, a primeira manifestação maligna que ocorreu na queda, né, no Éden. É interessantíssimo, né? Porque eu sempre quando leio a palavra, a gente nunca vê alguém que de bate-pronto já fala assim, não, talvez Davi, quando Natan o expôs, né? Talvez Davi tenha um dos poucos que se prostrou de imediatamente a quebrantado. Mas se você for ver aqui em Gênesis 3, 12 e 13, quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, o Adão expressa a dissimulação dele culpando outra pessoa, né? Ele recebeu uma ordem clara de não comer um fruto e ele dissimula, foi a mulher que me deste. E ele ainda influencia Eva, porque ele fala primeiro isso, né? Ele influencia Eva a dissimular também, porque ela fala, a serpente me enganou, né? Sempre passando a culpa para outra pessoa, mas é um engano que eles cometem contra eles mesmos, né? É uma dissimulação que não passa por Deus, não engana Deus. Então é por isso que quando você lê isso na Bíblia, parece ridículo, né? Adão falando diretamente para Deus, revelado frente a frente, que aquilo que aconteceu foi culpa de outra pessoa, né? Que a queda dele foi culpa de outra pessoa. Então a gente lê, parece uma coisa boçal, mas isso pode acontecer com a gente. Então, como eu disse, se você tem
Repito, né? Se você tem atitudes, posições a serem tomadas, que essas atitudes e posições sejam tomadas. Amém? Para que não haja dissimulação na sua vida. Você não se acostume com aquilo e acabe transformando aquilo numa dissimulação que só vai enganar você mesmo. Amém? A gente vai... Peço que você se cure agora, feche seus olhos para a gente orar e para assimilar essa lição e tentar lembrar disso pelos nossos próximos dias e aplicar aí para a gente poder ter uma vida mais transparente para com Deus e para conosco. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço essa oportunidade, Senhor, de expressar o que eu tenho aprendido com o Senhor, poder levar a meus irmãos, Pai, que talvez traga uma clareza para eles sobre algo que esteja acontecendo na vida deles, sobre ensino que eles possam levar a outrem, Senhor, a seus filhos, que eles possam levar a amigos, a colegas. Em nome de Jesus, eu te agradeço essa oportunidade. Eu peço ao Senhor uma noite abençoada a todos, que eles possam descansar tranquilamente, Senhor, e meditar na palavra do Senhor que foi recebida essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, por hoje é isso. Eu espero ter contribuído aí para alguma coisa na vida espiritual de vocês. Amém? Obrigado, gente. Tchau, tchau.